Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Ciência com Afeto. Inspiradas pela criatividade, tema deste que é nosso 8º episódio, iniciamos com um presente lindo da nossa querida amiga Gabriela Leal. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Você marcha, José. José, para onde? Para onde? José? José? João. João, de onde, João? De onde? Você diz em seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Faça-se a luz, ele disse, e a luz se fez. Será? E quem criou o Criador? Quem criou a partícula que criou a partícula? De onde a matéria bruta, a partir de onde a geração espontânea? De onde a evolução química das moléculas? E qual o sentido disso tudo? O espermatozoide se une ao óvulo e forma o zigoto. E sem que precise saber, sem que precise querer, sem que precise pensar sobre todo o processo que começa no interior de suas trompas e que se encaminha para o útero, a mulher cria a carne. Às vezes, sem tomar consciência de que está criando, até que a própria criatura seja capaz de expandir o seu universo. Bum! A criatura sendo criada e também criando. Somos potência. O tempo todo, contidos ou livres, somos potência. Uma folha em branco na frente de uma criança nunca foi motivo de pânico. O pavor diante do nada não faz parte do seu repertório, pelo contrário. O vazio é um convite alegre. Basta um lápis para que a criança invente universos e o faz sem sofrimento algum. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva e se faço chover, com 2 riscos tenho um guarda-chuva. E de repente estamos diante do computador e a tela em branco nos assusta. Nossa aquarela já descoloriu faz tempo. Perdemos as cores, perdemos a habilidade de ousar criar, ou impregnamos de medo a nossa força criativa. Travamos. Não sabemos nem por onde começar. Onde foram parar os foguetes, as casas, os seres maravilhosos? Joking, joking, nau da loucura no mar das ideias. Joking, joking, quem eram esses canalhas que vieram acabar contigo? Isso não existe, isso não é possível. Pare de fazer arte. Isso é feio, ninguém liga para isso. Não tá bom o suficiente, não tá no formato adequado. Não vai funcionar, não vai dar certo. Não perca tempo com essas bobagens. Joking, joking. Quem são esses canalhas que vieram acabar com a gente? Chegamos à Lua, mas a comida ainda não chega para todos aqui na Terra. Pisamos em Marte e seguimos espezinhando nossos irmãos pelos mais diversos preconceitos. Descobrimos o ouro e encobrimos riquezas. Há quem diga que o capitalismo não deu certo, nem o socialismo, nem o comunismo, nem nada. E então, é isso? São só essas as nossas possibilidades? Será que esquecemos que podemos criar algo novo? É permitido pensar o que não foi pensado. É permitido procurar soluções onde nos fizeram acreditar que só havia lama. E se insistirem que não é permitido, que a educação e a ciência nos lembrem que é permitido transgredir.
Uma economia que seja saudável para o ecossistema. Já pensou? Uma economia que não economize em possibilidades, que seja generosa e inclusiva, que respeite o tempo e a potência de cada semente. É possível e é permitido. Tudo bem não saber para onde ir, José. Talvez você nem tenha certeza de onde veio, né, João? Acho que esses canalhas não conseguiram acabar contigo, Joaquim. Vamos animar nossa criança desacreditada. Mostremos a ela nossas telas em branco e nossos rabiscos sem sentido. E estejamos prontos para ver, para ouvir e para agir. Qual é o espaço da criatividade? Tão exigida nas diversas áreas, mas ao mesmo tempo tão tolhida? Na academia não é diferente. Precisamos ser criativas. Precisamos ser criativos. Mas o que é ser criativo? O que é ser criativa? Todo mundo é naturalmente criativo e criativa ou a criatividade pode ser desenvolvida? E somos criativas e criativos em todas as áreas? E em que áreas ou situações a criatividade é bem-vinda? E em relação à escrita, que causa angústia e bloqueios, principalmente nas etapas de finalização de cursos de graduação, de mestrado e de doutorado. É possível usar a criatividade como uma estratégia para a escrita ser mais prazerosa? E como a criatividade pode ser aliada da escrita? E em relação ao tempo, é possível ser criativa e criativo com pressão de tempo? Para pensar, responder e problematizar essa e outras questões, neste episódio, contamos com a colaboração do psicólogo João Vitor Jäger, um dos idealizadores da oficina de escrita criativa, oferecida pela Logos Psicologia e Cultura, e também da Aline Bueno, professora na Escola de Indústria Criativa da Unicinos. Se a criatividade é uma discussão que interessa a você, vem com a gente nesse episódio. Para iniciarmos a reflexão sobre a criatividade na academia, vamos direto ao ponto. Como escrever com criatividade? Vamos ouvir agora a entrevista com João Vitor Jäger, psicólogo, psicanalista, que em sua atuação profissional atende também pessoas surdas. João é vinculado a Logos Psicologia e Cultura e é um dos ministrantes da oficina de escrita criativa. Porque a gente já pensa a escrita criativa algo totalmente distinto e dissociado de uma escrita acadêmica. Claro, os nomes já colocam em polos diferentes. A escrita acadêmica é uma e que segue as regras da academia, ao passo que a escrita criativa é outra e eu vou tensionar. Daria para dizer que segue as regras da criatividade? Mas criatividade tem regras? Pensar a criatividade é diferente de estabelecer regras para ser criativo, o que seriam regras para contrapor e fazer resistência à academia. A criatividade é poder, de certa maneira, dentro dos territórios em que se está percorrendo, poder criar pensamentos sem regra, ou se deixar levar por algo que seja, vamos dizer assim, livre, né? Onde as palavras elas perdem os seus significados atribuídos do dicionário e ganham uma potência. Elas podem ser qualquer coisa. As coisas deixam de ser aquilo que elas são para se tornar um reflexo da minha experiência interna. Aí a gente vai se aproximando daquilo que acredito ser a criatividade. E no campo da escrita é como que eu vou escrever ou transformar isso num texto. E a academia nos exige uma certa formalização e padronização numa produção textual, coisa que outros lugares exigem, vamos dizer assim, ou aceitam de maneira mais diversa outras produções textuais. Se eu, num exercício de escrita criativa, produzo um artigo científico, isso seria criativo ou não? Se eu vou para uma aula de escrita criativa, eu posso levar um artigo científico? Ou isso estaria contra as regras da criatividade? Dá para fazer poesia com uma fórmula matemática? Como que a gente convida a criatividade a ficar junto com
constrangimentos, com esses cerceamentos que estão dados aí por uma lógica, por um fazer acadêmico. Tá, acho que tu traz a questão do tempo, isso é muito interessante. A gente pode dizer... Pegar um doutorado como exemplo. Socialmente já se sabe que o doutorado tem um prazo. 4 anos para escrever uma tese. E eu posso encarar essa medida como algo aterrorizante? Só 4 anos. É muito pouco. Não vai dar tempo. Vai faltar. Eu tenho tanta ideia. Eu tenho muita coisa. Como eu posso também encontrar nesses 4 anos justamente, né, algo que me tranquilize e me deixe livre para, dentro desses 4 anos, produzir uma tese de doutorado. Aí a questão do tempo é muito interessante. Uma coisa é o tempo e outra coisa é o prazo. O prazo é justamente aquilo que marca o pedido de um outro. O outro diz, escreva uma dissertação até aqui, até este momento, até essa data. E isso não necessariamente está associado à ideia de tempo. Porque o tempo ele também pode ser uma experiência subjetiva. Uma experiência difícil de parametrizar. Os gregos, eles usavam, pelo menos os antigos, e hoje ainda existe no vocabulário grego, 2 palavras, pelo menos, para se referir a tempo. Um deles é o cronos, que é esse que a gente conhece bem, que é o relógio, o cronômetro, o cronológico, essa ideia linear de tempo, que coloca parâmetros bem definidos, assim, e mais do que isso, que é o que indica a finitude. Cronos é aquilo que anuncia o início, o meio e o fim. Ao passo que é um outro tempo, é o kairos. E kairos, no grego, diz respeito ao tempo da oportunidade. Um tempo que não é regido pela fome, vamos dizer assim, do Cronos, ou seja, não faz diferença que horas é, que minuto é, que ano é. Kairos é uma forma de estar no mundo e de se relacionar com as coisas, com as situações, com as oportunidades. E quando a gente está escrevendo, pensando nesses 4 anos, a gente se confronta, se depara e é convocado por esses 2 tempos. Um tempo que diz comece e termine, e aí anunciando uma finitude, uma necessidade de se completar e de se encerrar, e que se não entregar, então a máquina vai comer mais ainda. Posso até imaginar que o branco na folha não é por não saber o que dizer, é por ter medo de se confrontar com aquilo que, uma vez começado, vai ter um fim. Então eu posso ficar com medo de terminar. E por ter medo de terminar, eu nem começo. E aí eu estou imaginando aqui uma leitura para o medo, a página em branco. Como se fosse a branquitude dos dentes do Cronos, que está prestes a mastigar tão logo, se aventure para dentro. Ao passo que Kairos, essa outra figura, também participa do processo, que é, vamos dizer assim, se a gente for usar um exemplo, que é aquele instante em que se está andando no ônibus, no trajeto ali da casa até a faculdade, e tu vê uma pessoa atravessando a rua, e aquilo te causa algo, ou te dá uma ideia, ou te traz um impacto que fica difícil a gente dizer o que é. Mas que a gente diz, eu senti uma coisa. Me aconteceu, tive uma ideia. Isso é o tempo de Kairos. Diferente do tempo de Cronos, que diz, 3 horas tu tem que estar lá. Então, quando a gente vai escrevendo, a gente, trazendo isso para a temática da escrita, e a escrita só como isso, que é uma materialização de uma ideia, colocar no papel, ou escrever, ou produzir uma palavra, um texto, mas a gente pega a ideia, o criativo é como que eu vou transitar nesses 2 tempos. Esse tempo que limita, que dá um fim, e esse outro tempo que é alheio a isso e nos, vamos dizer assim, nos convida a experienciar as coisas pela sua oportunidade.
como que eu vou transitar nesses dois territórios, quase que de uma experiência de estar no mundo, vamos dizer assim, e a partir daí produzir um texto, é o que vai nos colocar entre uma escrita acadêmica e uma escrita mais criativa. A academia, de modo assim, a quem estou respondendo e com quem que eu estou lidando. E na oficina que vocês têm conduzido, que têm organizado, o público é mais acadêmico ou o público é diverso? E qual o objetivo dessa oficina? Que medida que ela pode contribuir, então, para esse equilíbrio, para esse diálogo entre o tempo Cronos, então, e o tempo Kairos? O público que a gente tem é um público diverso, porque a gente abre a oficina para qualquer um que quiser escrever. Né? Que por algo acredita que é escrita ou porque tem uma necessidade, ou um trabalho, coisa do gênero, ou também porque está afim. Claro que, então, nesse sentido, a gente não tem um pré-requisito. Né? Assim, havendo vontade, vamos lá. Né? Ou se a pessoa tem alguma dificuldade ou coisa do gênero, pode chegar também. Porque o que mais nos importa, ou assim, o nosso objetivo é fazer com que a pessoa encontre os seus caminhos. Que ela possa responder a si mesma quando estiver escrevendo. E que se estiver produzindo um texto com alguma finalidade, né, acadêmica ou de trabalho ou coisa, que ela entenda que isso não necessariamente precisa tolir a sua experiência de escrita, mas que ela possa conviver com isso. E que ela saiba aproveitar as oportunidades das ideias e das coisas para incluir dentro desse prazo ou dessa demanda qualquer que seja. Claro que a gente só consegue desenvolver isso escrevendo. Né? Então, ao longo dos encontros, a gente conversa muito, a gente lê também trechos ou poesias, a gente vai lendo trechos, vai lendo um autor da literatura, ver como que ele narrou um episódio, ou alguma estilística, né, de poesia, trechos, né, de reflexões, e a gente vai trabalhando um pouco com isso muito e batendo um papo e também fazendo exercícios, vamos dizer assim, de escrita, que é bom, a gente só vai aprender a escrever escrevendo. Então, vamos fazendo exercícios. A quem você está escrevendo? E há pouco tu falava de uma escrita travada, né? Então, destravar a escrita. E me parece que muitas vezes essa escrita travada tem relação com a quem está se escrevendo. Às vezes não se escreve para tentar expressar uma ideia própria, mas a sombra que está ali é de, bom, quem vai ler isso? Então, queria te ouvir, de repente, até dispensar uma dica aí para destravar a escrita aí. Vamos dizer assim, mais do que momento. Quem vai ler, é como vai ler. E quando eu digo o quem e o como esse alguém vai ler, eu estou me referindo apenas a personagens internos. Né? É indiferente se vai ser o João, a Fabiana ou quem for, né? Mas quando eu estou escrevendo internamente, eu tenho uma série de personagens na minha cabeça. Uns dizem, vai lá, escreve, é isso aí, como se fosse o diabinho e o anjinho, né? Pegando assim uma imagem bem cinematográfica. E eles aqui, né, vamos dizer assim, de certa maneira, vão dar o tom, ou vão nos ajudar a facilitar ou a dificultar a escrita. Então, quando eu digo como que o outro vai ler, é nesse sentido, será que o outro vai me julgar quando for ler o meu texto? E pelo medo do julgamento, eu acabo, né, limitando a minha escrita, né, para não ser julgado. A gente nunca não sabe como é que o outro vai ler, mas no ato de escrever, muitas vezes, essa imaginação que não necessariamente precisa ser assim, pensada, né, a gente pode dizer assim, pô, por que será que a pessoa está travando? E aí começa a imaginar e conversar com a pessoa. Né? De repente ela relata lá um episódio na escola, onde ela foi muito repreendida, e aí isso pode estar participando naquele momento dessa estar travado, vamos dizer assim. Essa ideia de a quem, né, se está escrevendo como que o outro vai ler, e aí se eu acredito que o outro vai só me bajular, ou pode facilitar a minha escrita, o seu exercício que a gente pode pensar para destravar a escrita, que eu gosto muito, a mim funciona, e eu costumo dizer para as pessoas, se tu estivesse conversando com alguém essas ideias,
falaria livremente sobre isso, não falaria? Normalmente as pessoas sim, se eu estiver conversando é muito fácil, mas quando eu vou escrever eu não consigo. Eu digo assim, então comece o texto da seguinte forma. João, vírgula, ou qualquer um desses personagens, né, amigo ou alguém. João, vírgula, olha só a ideia que eu tive. Imagina que é como se estivesse contando para a pessoa. Isso, né, dá uma enganada na cabeça, né, de modo que depois pode tirar esse trecho, né, mas que é criar um recurso para enganar esses personagens que nos repreendem. Né, de modo que uma coisa é vou sentar e escrever um artigo científico. Outra coisa é vou contar uma história, vou contar a ideia que eu tive com meu colega. É bem diferente. Na escrita, criar esse recurso quase literário de contar uma narrativa pode ajudar a se produzir um artigo. E depois, na edição do texto, se retira essa parcela. E isso é muito importante. O trabalho da escrita ele precisa de alguns tempos. Um é esse da maturação da ideia. Outro é da colocar a ideia no papel. Um outro tempo é reler o texto que se escreveu. E aí talvez um quarto tempo, editar o texto. Pensar, não, essa frase está melhor colocada no final, essa outra mais no início, né? Ou essa frase aqui não faz mais sentido, ou essa aqui não está clara. Tenha em mente que o leitor não está dentro da cabeça de quem está escrevendo. Então, a clareza na hora de escrever é importante. É difícil, mas é importante. Ainda mais um artigo científico, né? Se tu quer compartilhar um conhecimento, ele tem que ser claro, né? Porque o outro tem que acessar. Bom, a entrevista com o João nos proporciona uma série de reflexões. Acho que vale talvez destacar a relação com o tempo, né? Então, pensar que a gente está, durante todo o processo, né, de elaboração de um trabalho de conclusão de curso, de uma dissertação ou de uma tese, buscando um equilíbrio entre essas duas noções de tempo que o João nos apresenta, né? Que é o tempo Cronos e o tempo Kairos. Como que se pode transitar entre esses tempos? Então, se por um lado o Cronos remete a prazos que precisam ser cumpridos, por outro lado, numa lógica de tempo Kairos, há um tempo individual, um tempo de cada um que também precisa ser respeitado. Então, do que a gente vem conversando, né, Keren e eu acredito que o processo de elaboração da própria dissertação da Keren nos ajuda a pensar isso, que essa dinâmica de encontrar esse equilíbrio entre a lógica de prazos e o tempo individual de cada um é algo que se constrói e que, para ser construído também, demanda alguma organização, demanda motivação e demanda, enfim, não gosto dessa palavra, mas alguma disciplina, mas não algo como rígido, inflexível, mas algo que também é produzido por meio da experimentação. Então, talvez, né, pensando que há prazos a serem cumpridos e é o tempo de cada um, como que se constrói isso é algo que precisa necessariamente, né, ser experimentado. E nessa relação de experimentando, também me parece, né, e a fala do João nos convida a pensar isso, que tem um trabalho que está sendo feito. Acho que numa primeira aproximação com a criatividade, se espera que, bom, sentado, né, sem fazer e sem pensar, entre aspas, as coisas vão sendo construídas e o trabalho vai sendo feito. Quando, na verdade, quando se está imerso em um tema, se está imerso em uma discussão, o processo de criação ele continua acontecendo, mesmo que numa ideia de segundo plano. Então, isso me remete muito assim, a uma situação de procrastinação, e hoje a gente tem acessado várias discussões que colocam a procrastinação numa outra questão, mas por muito tempo a procrastinação foi vista, entendida como algo eminentemente ruim que devia ser banido. Mas, bom, quando se não está fazendo nada, entre aspas, também tem um processo criativo que pode estar acontecendo em segundo plano. Mas isso vai acontecer
se já tiver alguma imersão, alguma relação com a temática, enfim, tem que ter, né, um trânsito ali por aquele tema. Isso me remete, né, a uma frase que é atribuída a Picasso, que a inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. E isso diz, né, dessa dinâmica que precisa ser encontrada por cada pessoa para chegar aí a ter as ideias, para ter, que se chama de insights, que estão relacionados à construção do trabalho, né? Então, acho que tem sim uma questão de relação com o tempo, e mesmo quando não se está trabalhando, quando se está imerso num assunto, no segundo plano, a gente fica pensando e aí podem também surgir insights. E me parece, também ouvindo o João, e a gente gravou as entrevistas com o João e com a Aline em momentos distintos, mas acho que elas têm muita correlação, e uma das correlações me parece estar na leveza que a criatividade talvez nos convida a ter. Então, talvez as nossas melhores ideias ou as melhores associações e correlações que a gente pode ter, que dialogam com os nossos temas de pesquisa, vão acontecer quando a gente está de boa, assim. Ter uma ideia brilhante, ou tá dormindo, ou tá lendo alguma coisa de outro tema. Bom, para além dessa questão do tempo, também o João nos convida a pensar um pouco sobre essa angústia, sobre o trauma da página em branco, né? E aí ele propõe algumas dicas, né, de como tu supera a página em branco. E ele traz, então, como a dica, ao invés de escrever já com essa ideia do texto pronto, escrever como se estivesse contando sobre a tua pesquisa para um amigo. E esse comentário, essa sugestão dele, remete a quanto a gente tem a ideia de que um texto ele fica pronto numa primeira investida nele. E eu gosto de pensar que a escrita, que a redação, e quem me conhece sabe que eu comento bastante isso, que a escrita, a redação, ela acontece em camadas. Então tu escreve uma primeira versão e ela vai estar longe de ser aquela versão ideal. Mas tu vai retomar aquele texto, vai revisar aquele texto e vai lapidando, vai aprimorando, um trabalho realmente de lapidação, até o texto ficar do modo como a gente espera, até sentir que ele expressa o que a gente realmente quer dizer. E eu gosto de pensar isso na escrita como processo, porque senão dá a ideia de que os autores e as autoras que a gente lê, que a gente admira, apertaram num botão e o texto saiu pronto. E não é isso. A gente não consegue dimensionar, imaginar, a menos que pergunte a eles, o tempo que eles precisaram, o tempo que eles investiram para o texto ficar no nível em que eles acharam adequado para então publicar. E isso é um convite, então, para que a gente realmente escreva, usando a dica do João, como se estivesse contando para um amigo e depois, então, por camadas, vá lapidando o texto. Acho que essa é uma dica de ouro aí para a gente pensar e trabalhar com mais leveza essa angústia aí que está relacionada à página em branco. E fazendo uma interface com outros episódios que a gente já fez, pensando essa questão do tempo, pensando Cronos mesmo, e especialmente o episódio que a gente fala sobre a conta não fecha, é interessante pensar que, por mais que a gente faça uma organização cronológica para poder se organizar, no sentido de tirar a preocupação também do que tem que fazer, das mil tarefas que existem, também tem uma questão de prioridade, de espaço, de abrir tempo e de conciliar a vida. Então eu fico pensando como que para as mulheres, especialmente as mulheres trabalhadoras e mães, isso ainda tem o agravante de conseguir se organizar nesse tempo, né? Porque, como tu falou, né, Fábio, é uma construção que vai se dando ao longo do tempo. Então é necessário tu retomar a escrita, tu rever, tu escrever de novo, tu ler. Então é um processo artesanal mesmo, né, se a gente for pensar assim. E o quanto que exige leituras e relações e comunicação e participar de eventos e ler artigos e ler livros, enfim, de falar com outras pessoas para que tu possa ir qualificando aquilo que tu escreve, né? E pensando em relação a tempo, é um desafio gigante, porque certamente quem consegue estar mais liberado e estar organizado para isso, pensando, por exemplo, quem consegue ter o benefício de ter uma bolsa, né, para poder estudar, e que é tão importante pra gente poder ter trabalho de qualidade, com certeza, né? Porque uma coisa é tu escrever tendo tempo
previsto para isso. Outro é trabalhar 40, 44 horas por semana, ainda ter que ir para aula, ainda ter que escrever, ainda ter que, né, tá com a família, fazer outras coisas, se divertir, enfim, como é que tu concilia isso? Então, o Cronos, ele acaba que é um desafio real, né? É um desafio muito gigante para poder dar conta disso, mas que está colocado, e acho que ter consciência sobre isso é um processo bem importante para conseguir também pensar como lidar com ele e como fazer acordos familiares também daqui a pouco, né? Então, como pedir ajuda também, né? Dividir as tarefas, a gente também saber que pode contar com as pessoas, que é um período, né, que vai passar e que tu poder também se organizar de uma outra forma para que as pessoas também possam contribuir com esse teu momento, assim como certamente tu já contribuiu ou vai contribuir com as outras, né? E entrando em outros aspectos que complementam o que o João nos trouxe, a gente vai ouvir agora a entrevista da professora Aline Bueno, que é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, tem um MBA em Gestão Empresarial, uma especialização em Economia da Cultura, tem um mestrado pelo PPG em Design da Unicinos, no qual pesquisou ecossistemas criativos a partir do pensamento complexo. E em relação às suas experiências profissionais, elas são bastante voltadas para a elaboração de projetos criativos e colaborativos, com ênfase em cultura e urbanismo. E ela foi uma das fundadoras da Associação Cultural Vila Flores e atualmente é professora da Escola de Indústria Criativa da Unicinos. Então a Aline vai trazer várias questões que complementam a fala do João, mas que vai um pouquinho mais além, pensando no universo da academia, como que se vem pensando internamente a questão da criatividade nesse espaço. E ela vai iniciar, então, nos contando como que o tema da criatividade entrou em sua vida. A criatividade, ela esteve na minha vida desde que eu me conheço por gente, assim. Porque, até vou fazer um parênteses, eu tive muita sorte de vir numa família que valoriza a arte, tá? Eu vou começar assim porque eu não quero associar criatividade exclusivamente à arte, tá? Mas acho que é importante colocar que... E não é toda a minha família, é especificamente o meu pai e minha mãe. Eles não são artistas, né? Mas eles são pessoas que entendem a importância da arte. Então eu sempre fui muito incentivada à dança, à música, ao teatro... as artes visuais. Então isso fez parte da minha vida no sentido de que eu tinha as coisas com as quais trabalhar, né? Eu dançava, eu ouvia música, eu ia muito ao teatro quando criança e até hoje eu vou. Então são coisas que abriram a minha mente, o meu coração para a sensibilidade, né? Porque a criatividade... Eu não gosto de definir a criatividade é 2 pontos. Eu gosto de entender que tem vários conceitos e vários aspectos que relacionados a ela. E um dos conceitos, para mim, um tema, é a sensibilidade. Então, começa por aí. Começa que eu tive essa abertura desde pequena e eu acho que é uma coisa que vai, independente às vezes da família, é da tua essência. Assim, o meu irmão, por exemplo, teve... a mesma criação e ele não tem tanto isso quanto eu. Então, acho que vai muito também da pessoa, né? E eu sempre tive essa proximidade, então, com pessoas que tinham essa afinidade também. Então, a minha turma de amigos, desde crianças, eram pessoas que também tinham isso. Então, o que eu quero dizer é que o contexto colaborou para que a criatividade fizesse parte, assim, da minha vida, né? E sempre entendendo que criatividade, primeiro, é uma coisa que eu acho que todo mundo tem. Eu não acho, eu tenho certeza que todo mundo tem. Tá dentro da gente. E aí quando eu escuto as pessoas falando assim, eu não sou criativo. Tu pode não ser criativo em absolutamente tudo. Mas em alguma coisa a gente sempre é. Uma coisinha que seja, né? Daí, de novo, trazendo um pouquinho pra arte, assim, uma reflexão que tem a ver com a criatividade, que é assim... Eu tenho a minha forma de ver o mundo. E é essa, né? Porque eu sou enfim, eu sou uma pessoa só até onde eu sei. E eu achava isso muito limitado. E eu precisava da arte, eu preciso até hoje, porque eu preciso de outros olhares. Eu preciso
como é que eu gosto de pegar o exemplo do Van Gogh. Eu enxergo um girassol daquele jeito. Um girassol. Tô lá olhando o girassol. Ele pode olhar o mesmo girassol que eu e enxergar de outra forma. E aquilo era muito maravilhoso pra mim. Como é que eu posso ter mais disso, né? Enfim. Então, eu tô meio fazendo uma digressão, porque eu não consigo. Eu vou muito além, assim. Mas eu acho que isso, assim, acho que a criatividade entrou muito nesse sentido. A partir da arte, que depois eu fui evoluindo e vendo, não é só a arte que trabalha com isso. É um engenheiro, um médico, um advogado, entre outras profissões. Todos têm isso. E como é que a gente pode trabalhar cada vez mais para a pessoa ter uma vida de mais criatividade mesmo, não só material, mas para si, né? Se autocriar, digamos. E tu acha que ao longo do tempo do percurso escolar as crianças podem ir perdendo isso de acordo com o processo educativo que a gente vai tendo, assim? Eu acredito muito que sim. É uma pena. Acho bem triste isso, até em função de estar agora na docência, no ensino superior, eu vejo como as pessoas vêm, né, do colégio com isso, não sou mais criativo, né? E eu tento resgatar um pouco essa infância que tá ali dentro da gente. E a gente vai sendo tolhido ao longo desse processo aí de certa forma, daí pra mim que tá o grande ponto, se começa ali uma padronização. Todo mundo tem que sentar do mesmo jeito, todo mundo tem que aprender do mesmo jeito, quando na verdade a gente tem múltiplas inteligências, né? Alguém é mais visual, alguém é mais auditivo, alguém é mais sinestésico, enfim, tem N formas, né? No momento que tu começa a ser enquadrado e dizer, olha, tem que ser assim, e existe um certo e errado, começa, então eu não posso, então não dá. Eu tenho que seguir essas regras. E isso vai cada vez mais impedindo que tu comece a olhar para ti enquanto autor de si mesmo, autor da tua própria vida, e a tua criatividade cada vez vai mais, deixa de lado porque eu preciso seguir essa regra, eu preciso ser como os outros, né? E eu acho que a sala de aula é um lugar onde a gente vê muito isso, assim, Claro, vamos, né, deixar bem claro, tem escolas que têm uma determinada metodologia e tem outras que têm, né, diferente. Então, estou me referindo àquelas que acabam seguindo ainda um padrão porque é mais fácil. A gente não pode negar. Se tu faz a mesma prova, se tu faz a mesma coisa, a mesma atividade para todo mundo, claro que é mais fácil. É muito mais difícil quando tu vai trabalhar aluno por aluno, entender quem é ele, qual é o histórico dele, o que ele está trazendo, o que ele já sabe. Isso demanda tempo, demanda energia. Entendendo o que aquele grupo quer fazer, como é que ele pode se desenvolver, é muito mais demandante, né? Fiquei pensando agora, né, porque a mesma sociedade ou a mesma, né, instituição educacional que valoriza ou tem incentivado para a questão da criatividade, né, ser um ponto importante, que acaba sendo uma cobrança também individual, né? Não sou criativa, sendo como algo ruim. Essa mesma instituição também, ela não te dá condições enquanto educador, né? Enquanto docente, de fazer esse acompanhamento, né? Então, como que numa turma com 40 pessoas, ou mais, ou um pouco menos, bota acima de 20, né? Como que uma pessoa, trabalhando um período por semana com acima de 20 alunos, conseguiria dar essa qualidade de atenção, assim, de verdade, assim, por mais que tu queira, assim, né? Então, é humanamente bem difícil, assim, né? Ou, pra não dizer, impossível. É contraditório, né? Completamente. Porque é uma cobrança de algo que não há condições de se constituir, né? Não. Na prática. Exatamente. Assim. Então, como é que tu trabalha isso e ainda mais quando tu pega alunos que têm idades diferentes, cursos diferentes, como foi o meu caso, né, de trabalhar pensamento projetual e criativo com pessoas que têm, interesses diversos, estão no primeiro semestre, que entraram para fazer engenharia e gostariam de estar numa disciplina focada em engenharia, que não é o caso ali, em que tu tem que fazer um mínimo denominador comum para trabalhar com
tantos olhares e tantos desejos, como é que tu faz isso, né? Foi um enorme de um desafio e não tenho as respostas para esse desafio ainda. Eu acho que só realmente fazendo, experimentando e testando e entendendo que talvez ainda demore para se achar, né, na instituição que eu trabalho e que é novidade ter pensamento projetual e criativo para 21 cursos diferentes. Isso já existe dentro das áreas da indústria criativa, como design, publicidade, enfim, mas não para todos esses cursos. Então, realmente é uma experimentação. Como é que a gente vai fazer o plano de ensino para que faça sentido para o aluno? A grande questão é essa. Uma das coisas que eu fiz, que eu tive feedbacks positivos dos alunos, eu trabalhei com eles, porque criatividade para mim está muito relacionada com pesquisa, muito. Estou cada vez mais convencida disso. Que eles trabalhassem uma atividade de pesquisa sobre a criatividade nas áreas deles. Ou nas áreas ou nos cursos, né? E isso foi super bom para eles, porque vários me falaram, nossa, eu não tinha noção da relação entre criatividade e, por exemplo, enfermagem, né? Que é um dos cursos que eu trabalhei. Então, isso foi bacana, porque daí tu ancora, tu faz com que o aluno dê sentido para aquela coisa toda. Eu acho interessante tu falar isso, né? Porque quando tu associa a pesquisa à criatividade, tu tá dizendo que tem um trabalho aí também, né? Não é algo mágico e só que vai, tipo, sou criativa ou não, mas tem um trabalho a fazer, que talvez a maior parte seja esse, né mesmo? E dar esse espaço para tuas ideias virem e que elas vão vir a partir de elementos que tu vai também consolidando no estudo, na leitura, né? E outras ações também, né? Não só no estudo acadêmico, mas na vida mesmo. Não, quando eu não me refiro à pesquisa, por exemplo, não quero dizer especificamente acadêmica, né? Mas como eu falei, eu acredito que tem muitos aspectos e muitos conceitos relacionados à criatividade, muitos fazeres e saberes. E um deles para mim, um dos mais fundamentais, que é repertório. E como é que tu constrói um repertório? Tu constrói um repertório, entre aspas, com pesquisa. Entre vivências, né, sair para o mundo, olhar, conhecer coisas, fazer coisas, mas muito a partir do que eu estou chamando de pesquisa, que é ler, é ver um filme, é tu ir numa praça, numa exposição. Então, isso eu tentei trabalhar com os alunos. Busquem conhecer e ir em coisas que vocês não estão acostumados. Isso ajuda a gente a ampliar o repertório. E ler muito. Eu acredito muito nisso, assim, porque é que tem gente que não gosta de ler, eu entendo, super entendo, assim, tu pode assimilar isso de outras formas, mas muitas vezes é no texto, na maneira que o raciocínio está sendo desenvolvido, que tu consegue, nossa, olha só como eu consigo tirar coisas daqui. Tu consegue tirar coisas de tudo, claro. Mas eu vejo que o texto é uma coisa muito importante. Então, eu indicava muitos livros para os alunos, né? Falava assim, olha, eu estou indicando esse aqui é importante. E, claro, vai ler quem quer, mas também indiquei seriados. Então, eu vejo muito isso, assim, que tu tem que tá sempre nesse processo de pesquisa. Porque tu vai pesquisar o que te interessa. Então, se tu quer trabalhar com criatividade na biomedicina, por exemplo, o que tu pode trabalhar, o que tu pode ler tanto que está relacionado à biomedicina como que não está relacionado. Tanto que no design a gente, não sei se no design, mas só no design, mas que são as pesquisas contextuais, que está diretamente relacionado com o tema, e as pesquisas não contextuais, que é as pesquisas que não tem nada, entre aspas, a ver com o tema, mas que vai te abrir a cabeça. E às vezes essas te ajudam mais que a pesquisa direta. Então, defendo muito a questão dessa pesquisa. Sim. Por mais que eu fiquei pensando aqui, né? Porque por mais que a possibilidade de ampliar esse meu repertório para minha criatividade ser aflorada seja amplo, a forma na academia de eu expressar isso, ela ainda tá voltada para a escrita. Sim. Né? Sim. Então, assim, tu pode acessar de várias maneiras, mas é só uma que tu vai poder me provar que tu conseguiu acessar isso. E aí, como é que tu enxerga esse desafio, assim, que é descrever, que é de... Sim. É interessante isso, porque agora um relato bem pessoal e
para mim foi muito difícil o mestrado, especificamente pela questão da escrita. E eu lembro de tentar convencer a minha orientadora a fazer... Não foi bem assim, não tentei convencer, mas eu falei com ela, assim, será que eu poderia escrever em primeira pessoa? Porque eu achei que assim eu ia conseguir me soltar mais. Ela, não, Aline, não é muito usual isso e tal, enfim, não foi o que aconteceu. E aí eu tive momentos de pânico durante o mestrado, literalmente. Porque como é que assim, que eu tenho que me expressar com palavras? Se pra mim é tão difícil escrever. E aí o que eu conseguia fazer era assim, e aí também eu devo muito à minha orientadora, era assim, Aline, escreve sem compromisso de ser acadêmico. Escreve. Pega uma folha e sai escrevendo. Então o que eu fazia? Eu fazia isso, e aí depois eu mostrava pra ela, debatia, e aí eu transformava aquilo num texto acadêmico. Eu não conseguia partir direto do texto acadêmico. E eu tô falando isso porque daí tem outro ponto que eu acho que é fundamental para a criatividade, que é o seguinte. Ela falava assim, Aline, o que acontece às vezes é que a gente pega umas dissertações que tu não vê a pessoa ali. Cadê a autoralidade, né, desse trabalho? E foi muito o que eu busquei. Quem me conhece e lê a minha dissertação, vê a Aline ali. A Aline está ali. Claro, ou quem não me conhece vai ver que tem uma pessoa que está escrevendo aquilo ali. E aquilo fez eu refletir, e dar aula me fez refletir mais ainda sobre a importância de olhar para ti. E buscar as coisas dentro de ti. É importante a pesquisa, é importante esse repertório, mas muitas vezes me parece que a dificuldade de escrever e tudo isso está muito... Porque eu não estava conectada comigo, porque eu queria uma coisa que não era eu. Era uma linguagem, uma forma de escrita desconectada de mim. Quando eu comecei eu sou a Aline, eu penso assim, e eu vou escrever desse jeito, a coisa começou a fluir. Eu imagino pessoas que são mais fechadas ainda, como é difícil trabalhar isso do texto, e tem muitas formas de te soltar, e o te soltar pra mim começa muito do olhar pra dentro, e ver, vou começar a escrever do jeito que eu acho que é, e depois tu vai fazendo esse trabalho de adaptação pra caixinha, né? Engraçado, né? Agora te ouvindo, eu fiquei pensando o quanto que esse processo, quando tu fala, né, de olhar pra dentro e valorizar o que tu tem, né? O que é original teu, né? Porque o que tu escreve, só tu pode escrever. Exatamente. Né? Isso é autoralidade, Gostando ou não, é o que tu pode fazer. E fiquei pensando, fazendo um link, assim, com a coisa do conseguir falar em público, por exemplo, né? E eu acho que tá muito associado à autoestima também, né? Então, esse olhar pra dentro é a gente conseguir se olhar, se valorizar, se reconhecer, né? E dizer, olha, o que temos para hoje, né? É isso, assim. E não almejar ser o outro ou a outra, né? E querer, né, ser igual. Não vai ser simplesmente porque tu não é, né? Tu tá falando, tem 3 coisas aí associadas pra mim, que é a autoestima, a expressão e o julgamento, né? Então, a gente vê muito isso, de que tu começa a tolir a tua criatividade em função desse julgamento. E a criatividade é a expressão, né? É isso, é tu te posicionar, é tu, no meio de um grupo de 100 pessoas, tu te levantar e falar o que tu tá pensando. Se expor, né? Tu se expor. Que tá relacionada a esse ser autoral, que é, né, vou lá e vou me colocar. Essa é a minha visão, essa é a forma que eu enxergo. Então, e pra isso, sim, tu precisa trabalhar a tua autoestima pra te colocar. E quantas vezes a gente se consegue entender, não, ou te, né, conectar com isso. Eu me valorizo, eu valorizo o que eu tenho pra dizer. Consequentemente, eu me sinto capaz de me expressar e como fazer esse movimento, porque não parece tão simples. Vai lá e fala. Não. Então, às vezes a gente tem que pensar em formas das pessoas se expressarem. Eu vejo também dentro da sala de aula, alguns vão se expressar desenhando, alguns vão se expressar através de uma música, outros vão se expressar inclusive através de ferramentas digitais.
Elas estão aí para isso, da criatividade e da expressão. Porque é isso, é a expressão de si mesmo, é a expressão desse teu modo que tu enxerga a vida, que tu enxerga o mundo, é toda essa bagagem que tu traz com uma nova leitura. Então, realmente, hoje, olhando para trás, assim, nessa atividade do semestre passado, eu começo a identificar a importância de trabalhar muito a comunicação, a expressão, a comunicação. E gosto muito de pensar, até trazendo um pouco a questão especialmente pensamento complexo, que fala, entre outros, também falam isso, da autopoiese, né? A gente cria a nós mesmos. Então vamos começar daí, vamos começar criando, entendendo que a gente é essa criação, que tudo isso que acontece ao nosso redor nos alimenta, a gente também é afetado pelas coisas, a gente afeta por outro lado. Então, o quanto começar por si, para depois expressar, depois o que tá aqui dentro, botar para fora, é o caminho, né? Essa expressão é só estranha, mas de tirar de dentro deles, sem que eles precisem de um exemplo. Porque tu coloca o exemplo, a tendência eu vou seguir aquilo ali. Porque eles vêm formatado do colégio a isso também, né? E então eu ficava muito preocupada, tenho essa preocupação sempre. Tá, o que te interessa? O que te move? O que tu gosta de fazer? Começa daí pra mim. Tu gosta de jogar futebol? Tu gosta de ver seriado? Que é as respostas que normalmente vinham, assim. Tá, mas como é que a gente parte daí? O que tu gostava de fazer quando criança que te deixava nesse estado de espírito leve e prazeroso? Vamos tentar resgatar isso. Porque por mais jovens que alguns fossem dos meus alunos, tu te desconecta às vezes bem rápido da infância. E então tem um autor com um nome difícil, que é o Csikszentmihalyi, que trabalha o conceito de flow, de fluxo, que aí quando tu tá nesse momento em que tu tá fazendo alguma coisa e o tempo passa diferente, de certa forma, porque tu tá tão envolvido com aquilo que tu não percebe que tu tá há 5 horas fazendo a mesma coisa. Então, eu tentava puxar muito isso dos alunos, que é algo que não é tão difícil pra ti, porque tu tem as habilidades pra fazer. Porque se fosse muito difícil e tu não tivesse as habilidades, tu ficaria estressado, angustiado. E se é muito fácil, né, pra te fazer, tu fica entediado. Então, é algo no meio desse caminho aí. Se a pessoa tá num processo de sofrimento pra fazer alguma coisa, ou que ela não gosta, que ela não curte, não tem prazer, dificilmente ela vai ser criativa. Eu acredito. Ela vai reproduzir a lógica. Eu acho que ela até é capaz de ser criativa, mas a custo de quanto sofrimento, né? Porque ou ela vai estar, né, angustiada, nervosa, pressionada. Ai, não precisa ser assim, né? Acho que pode ser mais leve. Mas acho que sim, a dificuldade é muito maior se tu tá Mas a gente sabe que tem pessoas que super funcionam na pressão, né? Daí pressão é diferente de não gostar, né? Desafiador, bem né? Desafiador. Tá, e uma outra questão que eu fiquei pensando também agora te ouvindo tem a ver com essa questão do ser autoral, né? Então, a gente tem um processo de educação, assim, que acho que talvez agora a gente esteja discutindo isso, mas historicamente não avança muito de posicionamentos, né? Um aluno sendo aquela pessoa que está ali para aprender, né? E o professor, quem detém o conhecimento, está ali para ensinar e tem toda uma expectativa também em torno do docente, no sentido de fazer aulas show, né? De aulas que atraiam, aulas maravilhosas e que sejam incríveis. Só que há pouco tempo tu era aluna também. E tu não tinha esse compromisso, digamos. Tu tava ali para receber, né? Então, assim, eu sei que a gente vem mudando essa forma de pensar, mas ainda é bastante forte, né? E aí eu vou fazer um link da academia também pensando em economia criativa, né? De outros âmbitos, também empreendedor, por que não? Porque tu tá num papel que tu vai ser empregado, que tu vai ser, né, com muita sorte na tua vida, tu vai ter um bom patrão,
E era isso, assim, isso que a gente é ensinado, não é ensinado a empreender, por exemplo, né? E aí, daqui a pouco, tu te vê num lugar que a tua criatividade, ela é muito valorizada, tu precisa achar isso, sendo que, por alguns anos, isso não era algo que se destacava como importante na tua vida, porque tu estava recebendo informação, agora tu vai ter que criar, né? Então, tanto quanto no espaço da academia e quanto no espaço, aí, né, pegando um gancho, na academia eu tenho que chegar numa etapa talvez de protagonismo maior, não só em trabalhos semestrais, mas no trabalho que se conclui o curso, né? Tanto de trabalho de conclusão na graduação, de TCC, mas também no mestrado, uma tese, uma dissertação, né? Doutorado. E como é que a gente consegue dar, né? Tu sai das trevas para um lugar de luz, que agora tu tem que criar e ser protagonista, né? Ao mesmo tempo, pensando na economia criativa, tu sai do lugar de empregado, né? De uma hierarquia que tu estava abaixo, que tu obedecia ordens, tu recebia informação e tu tinha que fazer, sem processar muito. E agora tu tem que pensar no negócio, tu tem que criar coisas que, né, sejam interessantes, não só para vender, mas fazendo um link social, um link ambiental. A gente tem esse compromisso de empreendedorismo social, né, por exemplo, assim, que é desafiador também, né? Então, como é que tu vê isso, assim, Tu tava falando e eu pensando que tem mais... Eu vou colocar, na verdade, mais pimenta aí, né? Esse teu caldeirão ali, né? Que é o fator tempo. Que é outra coisa que, só para complementar ali também, pra gente refletir juntas, que a exigência de que tu saia desse status de empregado para um de empreendedor, ou de um aluno para um docente, ou de uma pessoa que não se vê como criativa, e tem que ser rápido, porque tudo exige essa rapidez. Então tem mais essa questão ainda. E que vai contra, para mim, justamente o processo, que é um processo mais lento. Porque se a gente está falando que para ti buscar essa criatividade e tal, tu tem que olhar para dentro, tu não olha para dentro rapidinho. Demora, tem coisas que demoram para cair a ficha, né? Como é que tu faz esse tipo de coisa? A sorte é que a gente vive num mundo em que existe muitas informações e muitas ferramentas disponíveis virtualmente, né? No meio digital, assim. Por outro lado, eu vejo que existe a possibilidade, quando tu tem, né, como ter acesso a isso, algumas pessoas não têm, a buscar o que fazer. Tantos vídeos, tantos filmes, documentários, coisas que podem ir te abrindo durante o processo, inclusive, de desenvolvimento das aulas, assistir muita coisa que está ali online. Cara, a gente entende que muitas pessoas não têm acesso a isso e às vezes são as pessoas que mais precisam ser criativas e buscar. Mas é uma possibilidade em que a gente tem os meios para isso hoje. Mas é engraçado porque, de certa forma, me preocupo menos com essas pessoas que têm essa possibilidade, que podem ter o seu computador em casa. Mas e as pessoas que não têm? E que são as que precisariam buscar mais informações? Como é que a gente faz? Eu tô só piorando aqui a situação, porque é difícil mesmo. E a outra coisa que é importante é entender que, às vezes, tem pessoas... Isso eu implico muito, assim. Nem todo mundo tem o perfil para ser empreendedor. Criativo, ainda mais. Tem gente que tem outro perfil. E ok, tá bom. Justamente porque a gente precisa no mundo dessa diversidade toda. Então, não tenho solução, eu tô aprendendo também, porque muitas vezes eu exijo de mim mesma essa criatividade, como é que eu faço para resolver os problemas. Mas como é difícil, porque isso gera cada vez mais ansiedade. A gente vive num mundo angustiado, de ansioso, né, com tantas pessoas com depressão por causa dessa cobrança. Tem um livro que eu li recentemente de um filósofo sul-coreano chamado A Sociedade do Cansaço. E me impactou muito o livro, porque a gente está falando de olhar para si e tudo mais, mas a cobrança hoje é interna, é nossa, da gente ser produtivo, da gente ser criativo. Ai, calma, sabe? Vamos dar tempo ao tempo. Então, é uma luta, é um conflito, é uma luta constante em que eu preciso ser criativo, eu preciso ser empreendedor, mas eu não tenho tempo para isso, às vezes eu não tenho recurso. Onde é que a gente vai parar, né?
E a gente tem o desafio também do coletivo, né? Porque aí tu tá falando do individual, que é algo que talvez pra vida a gente vá conseguir melhorando, mas ainda tu tem toda uma questão do coletivo, então tu tem que lidar com as tuas questões e conseguir dialogar com o grupo, né? Pensando assim, não só na academia, porque, enfim, algo pontual, mas pensando no empreendimento, né? De economia criativa, por exemplo. Como é que tu mobiliza uma organização, né? Como é que tu tá, né? Como é que tu compartilha esses conhecimentos, enfim, tentando de alguma forma... Tá. A gente vai para outro conceito aí, para mim, bem importante, que é o da escuta. Porque quando a gente está trabalhando nesses contextos colaborativos e coletivos, da minha experiência, assim, do que eu tenho visto, é que os ambientes que conseguem melhor trabalhar os grupos, né, na coletividade, são os grupos que se dispõem mais a escutar do que sair falando e botando regras e que está relacionado com a criatividade, porque a criatividade também, quando a gente fala ali da pesquisa, a gente está falando muito dessa escuta do mundo, né? Escuta entendendo ela de uma maneira mais ampla. Então, para trabalhar a criatividade e trabalhar justamente uma criatividade que seja compartilhada, eu preciso te escutar, conseguir te escutar. E só isso, por enquanto. Sem julgar, né? Primeiro escuta. Né? Olha só, vamos ouvir a ideia das pessoas. A tua ideia pode se complementar com a minha e virar uma outra coisa. E o berrar não significa que o outro vai te ouvir. Pelo contrário. Mas também sussurrar não é a solução. Então me vem muito isso, assim, o quanto trabalhar no coletivo e trabalhar a criatividade compartilhada exige muito essa habilidade da escuta que tem que ser praticada, porque ela tá ali. Muito difícil de ser criativo na homogeneidade. Precisa dessa diversidade, porque quanto mais diverso, e daí, claro, tu pode te estimular, ou tu pode ter estímulos para isso, que é enxergar as conexões entre as coisas. Porque criatividade está super relacionado com associações, relações, criações. Mais do que os pontos da rede, esses fios que conectam a rede, né? Essas conexões mesmo. O termo criatividade às vezes assusta. Criatividade, né? Uma questão forte. Mas talvez o melhor para mim seja processo criativo. Porque é um processo. Não é uma coisa, a gente batalha tanto ali, não é um insight que tu teve do nada, uma eureka do nada. Não, foi um processo, tu tava com aquilo dentro de ti por muito tempo. Tem alguns que falam que uma pessoa só consegue ser de fato, como eu vou dizer, uma virtuosa em algo depois de 10 mil horas trabalhando naquilo. São 10 mil horas de processo, de experimentação, de prática, de estudo. Eu tô envolvido naquilo 10 mil horas. Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque esses números 10 mil horas parecem tão, né? Mas o que eu quero dizer é entender a criatividade como um processo de si, um processo de olhar o mundo, de estar perto de coisas diferentes para se alimentar disso. Então, mas não que o resultado não seja importante, claro que o resultado é. Mas é dar tanto valor quanto para o processo. Porque às vezes tu vai passar um tempão tentando criar algo e o resultado não seja aquela coisa maravilhosa que tu quer. Vamos falar do texto, né? Fiquei um tempão trabalhando naquele texto, não sei o quê. No final a escrita não ficou tão legal. Mas olha tudo que tu viveu, tu aprendeu, tu leu, tu construiu. O durante é importante, porque se a gente está falando que mais que os nodos da rede, o importante é essa conexão é o processo. Bom, dentro dessa conversa com a professora Aline, fica evidente que a trajetória dela pessoal, profissional, é bastante vasta e ampla e voltada para esse tema específico que a gente está falando aqui. E foi bastante difícil tirar partes da nossa conversa para poder deixar aqui sintetizado, sem perder, né, a grandiosidade da reflexão. Então, para fechar um pouco do que ela trouxe, a gente vai fazer alguns comentários sobre alguns pontos especificamente.
E dentre eles, o ponto que a gente quer destacar tem a ver com essa questão de estrutura do que a gente pode produzir, o quanto é vasto o campo de acesso à ampliação do nosso olhar, à melhoria do nosso aspecto criativo. De várias formas a gente pode acessar esse lugar, mas dentro da academia, muitas vezes a gente acaba tendo como expressão máxima, digamos, de valorização também essa questão da escrita. E a Aline nos conta que dentro do trabalho dela, da dissertação de mestrado dela, ela consegue inserir algumas mandalas, que foi algo que para ela ajudou a se conectar e mostrar o quanto que aquele trabalho era dela, não era de um terceiro, e que foi conseguindo fazer com que ela se apropriasse daquela escrita, daquele espaço ali, e foi valorizado, foi permitido que ficasse. O que a gente sabe que nem sempre é possível em grande parte das áreas, especificamente as áreas das humanas, eu acredito. E a gente fica lembrando de algumas experiências que, às vezes, por exemplo, na área da antropologia, inclusive, que tem essa questão mais de trazer fotos ou outras possibilidades de ilustrações dentro do trabalho científico e que às vezes sim são aceitos porque estão na antropologia, mas fora de lá às vezes tem uma restrição bem forte por parte dos orientadoras, das bancas, enfim, que acabam desconsiderando como menor, às vezes, essa construção que foge um pouco de uma regra mais linear e quadrada, enfim, do que se entende por um trabalho científico. E talvez aqui também a gente esteja flertando com a discussão de pensar a criatividade, mas uma criatividade que se encaixe e que responda a um padrão pré-estabelecido, a normas, né, pré-estabelecidas, e acho que esse exemplo, né, de pensar a própria linguagem, qual a linguagem é aceita em cada área, né? Então, via de regra, essa linguagem escrita, né, a redação, ela permeia todas as áreas. Tem um documento entregue que é redigido, independentemente da área, independentemente de outra expressão de comunicação utilizada, né? Mas a linguagem escrita, ela permeia todas as áreas. Mas, recentemente, talvez, eu tenho acompanhado algumas dissertações e algumas teses que fazem uso de outra linguagem, aí me refiro especialmente ao uso de imagens, né, de fotografias, que falam por si só. E aí há críticas e há algum desconforto, né, porque, bom, isso é quebrar um pouco da expectativa da norma de que a principal comunicação nas áreas em que eu atuo é a comunicação escrita. Então, como que de repente esse texto, né, a redação sai e o que fala é uma imagem, é uma fotografia. E essas imagens e fotografias, elas dispensam uma legenda, elas dispensam um texto que as explique, né? Elas bastam por si mesmas. Mas isso rompe, então, com a expectativa de que a comunicação precisa ser por redação. E aí eu imagino que a gente também aqui está pondo em xeque ou está ameaçando uma forma de expressão criativa quando diz, bom, olha, você até pode fazer a fotografia, mas elas vão ser coadjuvantes e não protagonistas. Então, como que se concilia isso? Que espaços tem? Como que a gente também transgride, né? Pensando que criatividade, como o texto da Gabriela nos inspirou, né? Como que a criatividade, que esse convite à transgressão, é um convite à subversão, também nos permite ir alargando, ampliando esses limites que a priori estão colocados. Sim, e pensando agora na Gabriela, né? Me lembrei que quando ela concluiu a graduação dela, ela nos contou que teve uma dificuldade da escrita que é aceita pela academia, sendo que ela escreve, né, fez aquela introdução nossa, que é autoral dela, em uma manhã. Então ela escreve brilhantemente, mas não consegue se enquadrar, talvez, de uma forma mais acadêmica e científica. E, bom, isso é menor, né? Acho que fica uma questão aí. E outro aspecto que a gente também destaca tem a ver com a questão da cultura, né? Então, acesso à cultura para despertar a criatividade. E aí eu acho que é bacana, porque a Aline reforça a questão da cultura e como é legal ampliar esse olhar, porque cultura, né, para além de espaços formais, digamos assim, mas ela traz toda uma perspectiva de ampliação da nossa criatividade,
que vem de estar, de fazer parte, de conviver com espaços e pessoas e questões diferentes, né? Vem do encontro com esse diferente, e nesse sentido a professora Aline reforça um aspecto que a gente já abordou em episódios anteriores, que é essa necessidade da gente não ficar em cima da escrita sofrendo, e como se olhar para um ócio ou para o espaço de arejar a ideia fosse visto como perder tempo, né? Ou procrastinação, né? Ou a procrastinação, o que na verdade não é. E a gente se manter focado, né, sem espaço para lazer, na verdade, a gente entende que não vai ajudar no andamento do trabalho. Aliás, pelo contrário, vai trazer angústia, vai trazer uma falta de possibilidade de ampliar o olhar de criação, e um cansaço crônico que a gente pode também, né, pensar que a médio prazo traz problemas de saúde, né, mental principalmente. Então, com isso, a gente está dizendo que sim, né, se organizar do tempo e no espaço e fazer outras coisas além de estudar e trabalhar e se permitir, porque isso vai contribuir para o processo de criação e não atrapalhar. E aí, quando a Aline fala, né, que a Aline agora reforça, né, de acesso à cultura, e entendendo, bom, que a gente está imerso no universo cultural, né, então, e vivenciar, conhecer outros modos de viver, de fazer, de se expressar, também dizem da cultura. Então, a gente não está falando de uma cultura que, enfim, que talvez seja elitizada ou que talvez tenha um ou outro formato já conhecido, mas de alguma maneira emergir em outros universos, em outras possibilidades de se perceber, de perceber o outro, esse convite aí para arejar mesmo. Eu acho que vale, de repente, né, Karen, quando, por exemplo, tu comenta dos teus alunos que tu fala de cultura, eles imaginam que, bom, cultura é o que se acessa na Casa de Cultura Mário Quintana, por exemplo, né? Sim. E não, né, a cultura pode se acessar, inclusive, indo fazer feira, passeando na rua, né, caminhando, enfim, nos vários espaços, né? Acho que isso também diz de um outro aspecto que a gente comentou, que remete à curiosidade, né? Então, tu pode estar em qualquer lugar, mas é a forma como tu olha para esse lugar que te permite acessar esses elementos da cultura, essa curiosidade, ser instigado por algum estranhamento, pelo diferente, e se deixar levar, assim, aceitar o convite de se pôr no lugar do outro, entender que modo de vida é aquele, que expressão de cultura é aquela. Então, acho que nesse sentido, né, a curiosidade nos parece uma aliada bem interessante, importante da criatividade. E com isso, a gente já entra naquele ponto que eu acho bem bacana, que a Aline traz, pensando não a criatividade, mas um processo criativo, né? Porque não vai se tratar de um insight que sai do nada, né? Algo só mágico, né? Que sim, às vezes pode acontecer, a gente ter uma ideia boa, mas a ideia boa também ela é fruto, né? Desse processo de construção que vem da curiosidade. Mas vai se dar muito mais nesse resultado de um trabalho, né? Que precisa ser valorizado com esse percurso de conhecimento, de acesso, de escuta, né? De contato com o outro, com o diferente. E destacando ainda que mais do que ser importante o resultado final, que claro que sim, é importante, né? Mas que a nossa cultura talvez valoriza muito mais do que o prazer e o aprendizado, né, da caminhada. O segredo, então, que a Aline também destaca, acho que a gente super concorda, que de alguma forma, conseguir curtir esse processo, a jornada, a caminhada, né? Porque às vezes ela pode ser muito mais relevante do que, inclusive, o resultado final do trabalho, né? Então, no sentido de aprendizagem e de vivências que sim são proporcionadas, que sim, né, estão ali e elas fazem com que o resultado aconteça. Então, às vezes, querer ir rápido, correr, ou querer logo chegar no fim da maratona, pode trazer muito mais problemas do que de verdade ser legal e positivo, assim, como poderia ser, né? Isso me lembra que nesse ano eu tive a oportunidade de acompanhar o filho de uma amiga que é maratonista, e ele correu uma maratona de 40 quilômetros. E ele ficou bem colocado e foi pro pódio.
E aí uma coisa que me chamou muito a atenção na história do pódio, que dialoga com o que a Kellen trouxe agora, é que o estar no pódio dura minutos, assim, muito poucos minutos, a ponto de tu ter que correr pra tirar a fotografia, porque senão, pronto, já vai outra pessoa pro pódio e se perde aquele momento, né? Então, o momento do pódio é muito efêmero se comparado com todo o tempo que foi necessário, não só pro filho dessa amiga correr a maratona, correr os 40 quilômetros, né, os 40 e tantos quilômetros, mas sim toda a preparação que ele precisou ter antes para conseguir correr esse trecho todo e para também correr a ponto de ser classificado e ir pro pódio. Então, acho que é legal também pensar como processo nesse sentido, né, que o tempo de pódio, ou seja, aquele tempo em que a gente desfruta o produto final, ele é muito curto, se comparado com toda a trajetória que é necessária. E aí isso é mais um convite, assim, a entender que isso é uma que como a Aline também nos convida, né, a pensar que, bom, esse processo é a vida. Então, olhar para isso com esse exercício, né, de mais leveza, de aceitar que vai ter acertos, erros e tropeços, mas que, acima de tudo, é a vida acontecendo, né? Então, quando se aceita esse convite aí da leveza, a gente consegue viver a vida aí desfrutando, sentindo cheiros, ouvindo as músicas, percebendo as cores, né? Enfim, né? Podendo aproveitar o trajeto, não fazendo só podcasts e não só fissurado ali de onde vai chegar, sei lá, né? Em algum lugar se chega, ou se continua andando, que é melhor ainda, quem sabe. Sim. E pensando em exemplo empírico, assim, outro dia eu estava escutando a Bárbara Níquel falando sobre o doutorado dela, e ela dizia que, bom, talvez ela não vai conseguir fazer a tese que ela sempre sonhou, mas que ela vai conseguir fazer a tese possível de ser realizada com o tempo que ela está dispondo, né? E também conseguindo conciliar a vida, que tem outras 1000 facetas, e o mais importante é manter saúde mental. Aí quando eu vi isso, eu pensei, ufa, eu fiquei tão orgulhosa dessa fala, porque eu sei que também é resultado de um processo coletivo que a gente tem feito e que ela e a Mariana Bandarra conduzem, né, via o Planejamento Selvagem, que é um processo de ajudar a gente a se organizar e a respeitar o nosso tempo, assim. Então, acho que é isso, olhar pra coisa que sim, vai acontecer, o que tu fizer é o melhor que tu pode fazer. E não tem nada, ninguém vai fazer nada parecido com o que tu pode fazer, né? É tua autoria, é teu, sendo bom ou não sendo tão bom, não importa, né? Eu acho que é valorizar a tua caminhada, a tua jornada e também acreditar, né? Que o que tu pode fazer pode ser bacana e trazer bons resultados. E influenciar as pessoas, enfim. Para fechar, assim, um último comentário, mas para mim seria um dos mais importantes que a Aline traz, também no final da fala dela. Tem a ver com essa questão, assim, que ela traz sobre questões de classe, questões econômicas e questões sociais, né? Porque ela bem lembra que esse assunto, né, quando a gente fala em criatividade, é um assunto que está em voga, assim, digamos, com mais ênfase há poucos anos, né? Mas que, na verdade, a gente está, quando fala da academia, da universidade, esse espaço que a gente tem falado, né? Tanto lugar de fala como lugar para quem a gente está falando, tá muito voltado para um público bastante específico, né? Que é dentro das universidades, que é dentro da academia. Então, quem é esse povo, né, que está lá dentro? E a gente sabe hoje que a menor parte da população, né, tem acesso a esse conhecimento, a esse lugar. E ainda assim a gente sofre com a questão da criatividade, né? Então, tendo livros, tendo internet, tendo um monte de, né, comendo, né? Tendo trabalho, tendo, enfim, meio de transporte, tendo o que vestir, onde morar. E a gente ainda tem todo um dilema em relação à criatividade. E ela destaca, bom, e quem não tem? Sim. Né? E ela traz uma preocupação, me preocupa muito mais pensar em quem não tem essa discussão, não tem acesso, do que quem tem. Porque a gente vai, de uma forma ou de outra, vai dar um jeito, né? Então, e quem não tem, né? Então, se a gente pensar que o nosso público, né, de acordo com o IBGE, o último censo, 2010, a gente tem 7,9% da população, né, que consegue concluir um curso de graduação. E se a gente vai entrar na questão das mulheres e dos homens, né, a gente sabe que a maior parte são mulheres na academia. Se a gente entrar num viés de questão racial, então a gente sabe que tem muito menos mulheres negras, né, do que mulheres brancas na academia, como a população negra de forma geral, enfim. A gente vai entrar em uma série de questões aí que não vou entrar no mérito, vai ser um programa, né, nos próximos momentos.
mas que eu acho que é bem importante a gente conseguir olhar para isso de um lugar que a gente está falando e não desconsiderar, né? Que é muito desigual o que a gente está tratando aqui, que tem milhares de facetas, que não chega para todo mundo, né? Eu consegui entrar, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre o que eu preciso, né? Tendo todos os meus recursos, tendo todo... Então a gente está falando de um lugar privilegiado, né? A gente está falando de uma parcela da população que sim é privilegiada e que enfrenta desafios. Então, se a gente for pensar no resto da população, como fica, né? E por outro lado, que eu acho que é um ponto que eu gostaria de salientar, assim, que por mais que o tema criatividade, processo criativo seja algo que está em voga, né, e talvez na moda, por que não, né? Há poucos anos, a população mais pobre, mais precária, historicamente, usa sua criatividade há milênios, há milhares de anos, assim, né? Então, se a gente for pensar outros âmbitos de trabalho, não só a economia criativa, que também vai ser pauta de um próximo episódio, mas a economia solidária, milhares de formas de pensar a sua organização. Então, tem uma criatividade colocada na periferia que é nata, porque é isso, ou tu é criativo ou tu morre de fome. Então, como é que as pessoas se viram, como é que as pessoas se organizam e fazem coisas para poder dar conta da vida, né? Que tem muito mais a ver com a parte laboral, e que sim exige criatividade, e talvez muito pouco valorizada. E aí, pegando um gancho aqui, já faço um puxão de orelha aí, porque a gente sabe que boa parte não, mas acho que tem muito trabalho que a gente vai a campo, pesquisa, e eu super incentivo que se faça isso. Eu acho que é o maior ganho que a gente pode ter, que é esse contato com o diferente, né? Que é conhecer, acessar as pessoas, enfim, seu campo, mas que, por favor, né, que a gente também devolva o resultado do nosso trabalho para as pessoas que a gente passa junto uma parte do nosso período de pesquisa e tudo mais, o que a gente sabe que não é regra. Conheço um monte de histórias que as pessoas, né, meio que, entre aspas, usam o seu campo e depois não são capazes de levar o trabalho escrito para que as pessoas, né, do campo tenham algo sistematizado da sua história, enfim. Então, eu acho que é um compromisso, assim, que a gente precisava, né, ter um pouquinho mais de bom senso, assim, e de sim, né, dar esse retorno para a comunidade que a gente está pesquisando, enfim, para poder agregar também, porque não, né? É uma contribuição nossa que a gente pode fazer de sistematizar uma história, de deixar algo mais material, né, concreto para a pessoa ter quando precisar, né? Ou mesmo sua memória, né? Memória do seu trabalho, memória da sua história. Esses comentários feitos agora me remetem, assim, a pensar, então, e também já finalizando, né, a criatividade que a gente trabalhou um pouco nesse aspecto, né, de tensionar as áreas limites, né, de ser um tanto subversiva, né, e transgressora, né, então pensar a criatividade aí tensionando os limites, sendo subversiva, sendo transgressora, né, ou fazendo o convite, né, a subversão e a transgressão, mas também acho que pensando nessa fala da Kellen, a gente pode olhar a criatividade como um processo que ele é individual, né, que requer essa motivação, essa organização, esse brilho nos olhos, né, essa curiosidade, mas também a criatividade diz do ambiente que se está inserido. Então, se eu estou numa condição, entre aspas aí, porque tem mil nuances aí, né, privilegiado, eu vou ter mais possibilidade de pensar, de ter esse espaço, essa possibilidade de criação, do que se eu estou, enfim, numa situação de periferia, de vulnerabilidade. Então, acho que a gente pode pensar também a criatividade para além dessa questão individual, mas também como um ambiente que nos convide, que nos proporcione ser criativo, né, e que valorize, que incentive a criatividade. Então, acho que via de regra, né, voltando e fechando, né, a questão da criatividade na academia, acho que vale a gente pensar, implementar, criar, construir dinâmicas e estratégias individuais de conseguir estar e ser criativo de acordo com os nossos tempos, de acordo com as nossas, enfim, dinâmicas de vida, mas também tem aí uma questão de procurar ambientes que, longe de uma lógica de competitividade, funcione numa lógica de cooperação mesmo, né, de coletivo, de que as potências de cada um, como tu falou, sejam valorizadas e que a gente encontre uma lógica de sinergia, assim. Eu tenho trabalhado e pensado muito nisso, porque eu realmente acredito que quando a gente está confiante na gente e no ambiente que a gente está inserido, a gente tem muito mais condições de conseguir produzir com essa leveza aí que a Aline também nos convida a ter.
E acima de tudo, acho que a contribuição que a gente pretende também trazer é fazer com que cada um que está escutando, assim, tente pensar com mais leveza, né? Sua trajetória e que confie mais em si, né? Acho que a autoestima é importante. E na sua rede de apoio, com certeza. Se colocando nesse lugar para poder hoje ser ajudado e amanhã ajudar. E acho que assim a gente pode fazer desse mundo aí tão complexo, né? Um espaço um pouquinho mais acolhedor e um pouquinho melhor para cada um e cada uma. Então tá, um brinde à criatividade. Tchim, tchim. Sim, sim.